Boa tarde. Tô até sentada para hoje. Raiva, né? Peraí, vamos ler o nosso evangelho. Como vocês estão? Ninguém mais com preguiça, né? Não existe mais. Agora a gente vai se livrar da raiva. Ou pelo menos a gente vai conhecê-la, né? Show? Vamos lá. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, a fim de que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais mandado para a prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. Mateus 5, capítulo 5, versículo 25 ao 26. Na prática do perdão, assim como na do bem em geral, há mais do que um efeito moral. Há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. É por isso que o provérbio que diz morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Devemos ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram motivo pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que eles mesmos fizeram, ou, se tal não ocorreu, por terem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os males que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que se apague antes que a morte lhe chegue toda a causa fundada de animosidade posterior. Por essa forma, de um inimigo obstinado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficar do lado justo. E Deus não admite que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente com o fito de apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, mas para evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis da prisão, diz ele, enquanto não houverdes pago o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Jesus, mestre querido, nosso irmão, agradecemos pela tarde de hoje, agradecemos a Joana que nos convida à sua casa, pedimos que nos oriente durante o estudo, nos ajude na compreensão, que possamos tocar no nosso mais profundo ser, com os seus esclarecimentos, com suas provocações, que possamos fazer luz, Senhor, aonde antes era escuridão. Agradecendo a Joana, que nos dá a oportunidade de nos conhecer. Pedimos, Senhor, fica conosco. Graças a Deus. Boa tarde. Bom, esse livro, né, a gente vai percorrendo aí o elenco de conflitos que ela selecionou para a gente, e é legal a gente já ir fazendo uma autoanálise, né, vendo qual que nos
fala mais diretamente, né? Como é que vocês são de raiva? Não sei. Enfim, tem uns detalhezinhos nesse texto de hoje muito interessantes, né? A gente, dentro desse universo da psicologia junguiana, vai aprendendo a não trabalhar com repressão, né? A repressão é qualquer coisa que o ego julga inaceitável e empurra para a sombra. Fica lá, não deixa de existir. E a saúde, né, integral é a integração dos conteúdos da sombra, né? Uma aceitação, uma conversa, uma harmonização. Então, assim, todas as mitologias têm mitos de raiva. A raiva é uma emoção humana. Ela tem que encontrar um lugar saudável de aceitação na psique. Senão dá problema. Fala. Aí é culpa do obsessor, né? É ruim. A obsessão é uma questão de sintonia. Agora me ocorre, né, o exemplo de Jesus. Jesus é modelo de tudo, né? Em que ele foi lá obsidiado. Claro que não tinha a menor chance, né? Mas por que isso aconteceu ou por que isso foi relatado? Para a gente saber que existe, que a gente vai conviver, dialogar com o diferente. Agora, se eu vou aceitar o diferente, aí a decisão é minha. Se eu dou sintonia para a raiva, primeiro é porque eu não reconheço a raiva em mim. Né? Se perguntar para a pessoa que está sempre explodindo de raiva, mas você tem tanta raiva, por que tanta raiva? Vai dizer, eu? Não, eu não sou mosca morta, eu não sou acomodado, eu não sou... Não levo desaforo para casa, eu não sou vaca de presépio. Eu vejo as coisas erradas, eu tenho que falar. Então, enquanto a pessoa não aceita ou a própria raiva ou o próprio conflito, ela está no WhatsApp dos outros que têm o mesmo conflito. Então, se eu estou, né, manifestando raiva, estou mal resolvido com a raiva, não aceito a raiva, não dialogo com a raiva, não dou uma abordagem saudável para a raiva. Eu estou no grupo dos raivosos, vou receber mensagem, vídeo, áudio, que vai fazer o que comigo? Vai piorar a minha raiva. Então, a obsessão é uma situação de sintonia. Então, hoje é só mesmo uma abordagem de entendimento, né? Do que se trata. É basicamente uma questão egóica, né? Toda vez que o ego se sente ferido. Então, veja bem, não é toda vez que o ego é ferido. É toda vez que ele se sente. E aí varia muito, né? A sensibilidade. A raiva é um abominável adversário que destrói a paz do indivíduo.
Então, se é um adversário, né, esse próprio capítulo do Evangelho, né, tem esse momento de refletir isso, o que eu faço com o adversário? Pois é, a gente quer matar, né? Matar em vários sentidos. Matar da convivência, matar do relacionamento, matar do conhecimento, matar do amor, matar, né, aquele que me é contrário. Seja algo exterior ou algo interior. E não tem como matar, só tem como negociar, fazer a paz, reconciliar, colocar ordem na situação. Instala-se inesperadamente, porque a gente não tem controle de tudo, né? Não tem controle dos relacionamentos, não tem controle do que o outro vai dizer para mim, não tem controle do que vai ser trazido para a relação, não tem controle das notícias exteriores, a gente não tem controle, então é inesperadamente. Então, essa conversa ela tem que acontecer no momento de não raiva. No momento da raiva é uma questão de observa. Observa. Observa e acolhe. Né? Quem é que está com tanta raiva assim? Dentro de você, né? Então, desfere golpes violentos de injúria e de agressividade. Eu acho que todos nós já temos um repertório legal de situações para fazer um registro, né? Quando foi a última vez que você foi colhido inesperadamente pela raiva? Então, isso deve ser, porque a gente quer esquecer, né? A gente quer deixar para lá. Não, isso é material de estudo. Então, como é que você faz vacina contra um vírus? Estudando esse vírus. Então, como é que eu vou entender situações em que a raiva aparece no meu dia a dia de maneira inesperada, se eu não analiso a situação? E muitas vezes, né, até vai ser falado isso aí, muitas vezes a gente não explode, a gente implode. Tem gente que é chegado a explodir, tem gente que é chegado a implodir. Então, não sei se alguém aqui tem problema para dirigir. Se sente sempre criticado, diminuído, atrapalhado pelos outros motoristas. Tem gente que sai de casa só para atrapalhar você, não é? Né? Só para isso. O objetivo da pessoa é esse. Ela não anda devagar porque ela não se sente segura de andar correndo ou porque não pode andar correndo, é uma via cheia. Ela não tem esse hábito, ela não tem esse impulso. Não, ela anda devagar para te atrapalhar. E você tenta ultrapassar, não consegue. Por quê? Porque tem os outros que saíram de casa para não deixar você atrapalhada, ultrapassar. E quando você olha assim, né, quem tem essa situação, quando você olha assim, a pessoa está um bicho solto na selva. Infelizmente, a gente tem noticiário frequente de mortes, de desastres, né, causados por essa resposta a uma situação que já era para estar bem assimilada, de que a gente não tem controle sobre tudo o que acontece no nosso dia a dia. Eu não tenho controle sobre os outros motoristas, eu não tenho controle sobre o tráfego, eu não tenho controle sobre as mudanças.
Há pouco tempo, né, isso a gente já viu acontecer algumas vezes, né, a pessoa atirou no vizinho por coisa de vaga da garagem, do prédio. Né? Com certeza, uma hora a raiva passou e essa pessoa se viu, né, metida, e não tem volta. Você matou uma pessoa, não tem volta. Aquele estado anterior, né, tem toda uma nova jornada que nem era necessária, um novo deserto que você vai ter que atravessar, uma nova montanha que você vai ter que escalar, que não era necessária, e assim, ó, num segundo. Um segundo. Então, vamos ficar muito atento aos momentos em que ou a gente expressa a raiva, ou a gente está colhido numa situação da raiva do outro. Né? É inerente a todos os animais, o ser humano, né? Obscurece a razão. Então, essa coisa que eu falei aqui, que vocês acharam engraçado, é realmente engraçado. Quando você olha à luz da razão, aquilo não faz o menor sentido. Então, a pessoa quer passar à minha frente na fila do supermercado. Está ali dando uma de João sem braço, né, para passar à frente na fila do supermercado. Eu só tenho uma coisa a fazer. Vou deixar? Relaxa. Não vai deixar? Avisa a pessoa que você não vai deixar. Só isso. Todo o resto do teatro é desnecessário. Tudo aquilo é o quê? É animalidade. Tudo aquilo é emoção primitiva. Desnecessário. Eu vivi uma situação, né, assim, os opostos se atraem, né? Eu descobri, olha que eu já estudei esse livro um monte de vezes, eu descobri que eu tenho, como é que é o negócio? Psicastenia. A minha raiva, ela vai para dentro, assim, ela some. Né? Quer dizer, some da consciência, mas fica lá. Né? E lá ela vai dar lá os probleminhas dela. Né? Então, eu tenho muita situação de estar ao lado, de vivenciar a raiva do outro. Né? E uma vez eu estava no mercado com meu marido, que já estava com raiva de ter ido ao mercado, ele não queria. Né? Tudo bem. Até aí eu estava ótima. Mas, aliás, eu fiquei ótima. Né? E aí, quando nós chegamos, a fila estava muito lá, longe e tal. Então, eu cheguei numa fila que está muito longa, ainda mais hoje. Tu bota um negócio no ouvido, né? Antigamente eu levava livro, ficava lendo, mas a pessoa fica naquela tensão ali. Né? E aí percebeu que o caixa ao lado ia abrir. Aí ali já foi, né, embicado, né? E a pessoa que estava na frente, um carrinho bem cheio, por sinal, também foi para lá, só a pessoa, né, o que estava com o carrinho ficou. A outra foi para lá, ficou olhando os pacotinhos, né, dando uma de bobinho ali. Enfim, quando o caixa abriu, meu marido saiu com o carrinho, assim, sabe, trator. Blum! E, a partir dali, ele não está vendo mais nada. Ele resolveu o problema dele, ele passou na frente. Agora, a outra pessoa ficou fazendo comício. Né? Por quê? Não sei o quê, não sei o quê. E eu fiquei olhando aquilo, né? E ele lá passando com uma raiva. Aí, ele não estava ouvindo o que a outra estava falando. Aí, uma hora, ela disse assim, se alguém tinha que passar à minha frente, era essa senhora que está só com uma bolsinha, não sei o que lá. E ele, nem aí, não viu nada. Vai, minha senhora, vai a senhora aqui na minha frente e tal. Aí a senhora foi, né? E meu marido está lá. Aí, uma hora, eu só ouvi aquilo assim, a senhora falou assim, calma, doutor, o senhor, além de passar à minha frente, ainda vai levar a minha batata?
Não ouviu nada, não ouviu nada, né? E você vê como é pueril, como é infantil, como é imaturidade psicológica. Ah, Luzia, você é muito madura, seu marido é muito... Não, é porque nesse particular a questão dele é mais aparente, né? Então, você nunca fica com raiva? Fico, mas ela vai para um lugar lá tão profundo que a gente vai manifestar de outros modos, né? De outra maneira. Não saudáveis, né? Ele? Nem te bola. Nem tchum. Nem tchum. Quer dizer, fica bem no sentido de que não te parece estar sofrendo. Mas é claro que essa tempestade emocional disparada a qualquer momento, por qualquer motivo, terá consequências, né? Eu me poupo, não, eu me precavenho de ficar fazendo diagnósticos, né? Porque a evolução sobre a qual eu tenho poder é sobre a minha, né? Mas, assim, tem pessoas que vivenciar raiva, expressar raiva, não é problema. Tem outras pessoas que são possuídas pela raiva, é complicado. E tem outras que a raiva reflui, mergulha, vai, sabe? Não deixa de existir, isso é que é o problema, entendeu? Para esse caso. Olha só, quando a gente releva, não foi para dentro. Foi uma decisão. Que importância tem isso? Né? Que importância, sim. Então, tem casos em que eu reagi assim, que importância tem isso, da qual não me arrependo nem um pouco. Não havia motivo para ter outro tipo de reação. Agora, tem outros que foi lá para um lugar bem fundo, que são coisas que você não deveria aceitar, coisas que você deveria sinalizar que aquilo não é aceitável, coisas que você deveria colocar barreiras na fronteira, coisas que você deveria colocar limite. Você não faz isso, a situação vai ficar se repetindo. Você? Ó. Exato, não tem barreiras na fronteira. Né? E não é preciso virar bate-boca, não é preciso virar discussão, é preciso que surja um limite. Olha, esse funcionamento não será aceitável. Para o outro também. Então, dentro dessas questões, né, tinha uma outra questão, ainda quando havia a oportunidade das pessoas brigarem. As pessoas brigando é um negócio, para mim, ainda... O desconforto que me causa é algo ainda que eu não entendi muito bem. Olha que eu faço terapia, autoconhecimento, Joana de Anjos, né? Tem aquela série This Is Us. Eu gosto muito de ver aquilo, porque aquilo é uma demonstração, claro que romanceada, uma demonstração de que família pode brigar. Não acontece a Terceira Guerra Mundial, não se matam, não passam a se detestar, não, mas no momento em que surge uma coisa que não foi legal, aquilo ser falado, ser sinalizado, e no final acaba se chegando a um denominador comum. Né? Acho bastante didático para a minha questão, né? Para a minha questão. Então, assim, bate-boca não resolve nada mesmo. Mas o limite tem que aparecer. O limite tem que surgir. E você está bem? Ah, então continua. Não, continua, né?
Quando é que eu vejo que ali tem uma questão para eu aprofundar a sonda, para eu elaborar, para eu pensar, repensar, quando aquilo afeta a minha vida de relação, afeta o meu bem-estar, né? Então, por exemplo, se eu me ausentar dessa maneira de uma situação de agressividade, eu vou levar aquele veneno todo lá para o quarto, ainda vou ficar deitada, que é para ele fazer mais efeito. Agora, se eu consigo ir lá para o quarto e acabou para mim, estou vendo, está ótimo, está uma maravilha. Está perfeito, né? Então, é tudo muito pessoal. Tem gente que é mais competente numa coisa, menos competente na outra. E competência, aqui no nosso caso, significa saúde. Tudo que a gente quer é saúde, é resolver os conflitos, né? E a raiva tem essa herança animal, né, que a gente já viu, os animais lutando por território, né? Tem muito a cara da raiva ali, né? Cachorro. Vocês têm cachorro? Seu cachorro gosta dos outros cachorros? Pois é, né? Então, o cachorro, para aceitar outros cachorros, tem todo um processo terapêutico, né? Agora, mas você não é cachorro. Eu falo para a minha, né? Mas, Lili, você não é cachorro? Né? Mas, se ela perceber que tem um cachorro no raio do olfato dela, ela começa a puxar, ela quer ir, partir para cima. E é uma pudolata desse tamanho, pesa 6 quilos. Ela quer encarar pitbull, ela quer encarar tudo. Né? E é raiva mesmo, é um latido de raiva, é um rosnar, um negócio. Né? Então, isso vem da coisa do território. Então, a gente tem essa coisa ancestral, que se expressa nesses momentos em que alguém ultrapassa uma linha, um espaço, uma atitude, perturba o equilíbrio, causa danos emocionais de pequeno ou de grande alcance, a depender da extensão e da profundidade de que se reveste. Então, é um conflito em que você vai ter raiva por uma semana, vai ter um alcance. É um conflito que você vai ter raiva 5 minutos, tem outro alcance. Fala. Uhum. Sim, mas isso é um ego, né? Um ego que não aceita o contrário, não aceita o funcionamento diferente, não aceita que o mundo não funcione ao seu bel prazer. Né? Então, não tem paciência. Não ouve, não ouve. E não consegue esse trabalho de entender o outro, né? Então, por exemplo, se esse raivoso é patrão, o que ele sente quando o funcionário chega atrasado? Raiva. Não quer saber. E você, sendo funcionário, você já chegou atrasado? De propósito, para sacanear, desculpe. De propósito, para aborrecer seu patrão? Não. Então, assim, se o funcionário chegou atrasado, você vê, é uma eventualidade ou é uma coisa frequente? Né? É questão de conversar, saber o porquê, ou não, é inaceitável? Se é inaceitável, termina a relação, não tem porquê. Né? Mas a pessoa, por mais doente que seja, a pessoa tem esse funcionário que chega atrasado há 20 anos. Pelo menos tem esse ataque 2 vezes por semana. E não manda embora. Então, aquilo é meio que uma droga, né, para manter a pessoa num estado de raiva. Né? Então, por que é que as pessoas pedem atestado médico para apresentar no trabalho? Para justificar a falta ou o atraso, né? Não.
é para te trazer problema. É para você ser chamado no conselho, para caçarem seu diploma de safadeza. Enfim, são leituras diferentes dos mesmos acontecimentos. Então, tem coisas que a raiva é absolutamente absurda, irracional, e tem outros casos que são coisas que dá raiva mesmo. E aí faz o quê? Né? Conversa com, né? Por que eu aceito isso? Por que eu não coloco um limite para isso? Né? Então, os danos emocionais são de pequeno ou grande alcance, dependendo da extensão e da profundidade. A gente fala, morri de raiva. Morre-se de raiva. Às vezes é um choque de adrenalina, cortisol tão alto que provoca um AVC, um infarto, né? Primazia dos instintos agressivos. Ocorrência desagradável, real ou imaginária. Então, assim, essa pessoa está fazendo isso de propósito para me aborrecer, em geral, é uma coisa imaginária. Sou eu que fabrico esse enredo. Se você for olhar bem no fundo, é uma defesa. Eu estou aqui me protegendo para não ser magoado, para não ser ferido. Mas, em geral, é um enredo, não é a verdade. Então, uma coisa madura é eu chegar para a pessoa, olha, eu tenho a impressão que quando você faz isso, é por isso assim, assim, é isso mesmo. Né? Um dia a gente vai ser assim, né? Então, lá, o instinto de arbitrária dominação, é o caso do patrão. Ele se percebe no direito de ter aquelas reações. Hoje em dia isso está problemático, você pode sofrer um processo por assédio moral, né? Mas até bem pouco tempo não tinha isso não, o patrão gritava, sapateava, berrava, né? E você precisava do trabalho, engolia a raiva, né? Engolia a raiva. Falsa postura de superioridade, percebendo a fragilidade dessa conduta e a impossibilidade de impor-se, porque, não considerado quanto gostaria, recorre ao mecanismo psicológico da raiva. Então, no caso aí do patrão, qual é o sonho de consumo dele? É que ninguém nunca, jamais faça nada que o desagrade. Basta, né, alguns minutos de reflexão para você ver que isso não é possível. Não é possível. Então, a gente quer ter, por exemplo, segurança de andar na rua, né, e saber que não tem nenhum motorista bêbado. Né? A gente não quer isso? Quem não quer isso? Agora, quando te param na lei seca, aí surge um negócio lá de dentro, né? Por favor, sai do carro. Aí começa. Aí está pensando o quê? Pensando que eu sou o quê? Agora, eu tenho cara de bêbado, eu tenho olho de bêbado, e aquela pessoa ali está fazendo o seu trabalho. Um trabalho que é bom para você. E ninguém está com um negócio escrito na testa, eu bebo, eu não bebo. Não tem. Mas eu sou, sei lá, sou médico. Teve um tempo aí de vacas gordas da Unimed que tinha uma festa no dia do médico, com tudo liberado. Você via médico sair bêbado, brigando com a mulher para dirigir. Então, não está escrito na testa de ninguém, não é uma questão de formação universitária, não é uma questão que se o seu carro mostra o seu altíssimo padrão econômico, nada disso vem ao caso, porque o álcool vai agir igual em você, em quem dirige um Corsa, né, em quem... Não, do mesmo jeito. É. Então, é um instinto de arbitrária dominação, uma falsa postura de superioridade. Não se sente considerado como gostaria. Você chega numa festa que tem uma lista de convidado, e aí você tem que esperar encontrar seu nome. Né? E aí? Só o fato de existir isso, para a pessoa que tem esse perfil, já é uma desconsideração. Me convida, eu venho, compro presente, ainda tenho que passar aqui por esse constrangimento. Né?
Então, a pessoa vive no mundo da fantasia, assim, na qual ela tem um letreiro, né, que todo mundo lê e todo mundo faz o que ela quer. Não, não é assim. Fomos no mercado e aí pagamos em dinheiro, né, uma certa quantia. E a moça que está no caixa, verificando se as notas eram falsas. Tem o cara de falsificador? Como seria a cara do falsificador? Você quer reclamar? Legítimo. Você se sentiu mal, constrangido, mas você vai reclamar com a moça? Né? Então, não passa, aliás, não é só a raiva, né? Qualquer uma dessas emoções instintivas, elas não passam por um escrutínio da razão, do raciocínio, da reflexão, né? Ai, foi aí que eu me achei. Tem os que têm facilidade de se enraivecer, né? E que alterna essa emoção com a picastenia, palavra cunhada por Carl Gustav Jung. A gente fez uma pesquisa, parece que alguém usou antes esse termo, tem até um trabalho publicado, mas o Jung adotou. Fraqueza psíquica responsável por um estado de astenia psíquica. Astenia é cansaço, é falta de energia. Então, quando você está com uma virose, você fica cansado, você está com astenia. Agora, constitucional quer dizer é da personalidade. Então, tudo aquilo que é da personalidade dá um trabalhão para transformar. A ponto de algumas coisas serem consideradas como impossíveis de transformar. Porque é da estrutura, é da personalidade. Com forte tendência para a depressão, o medo, a incapacidade de suportar desafios e dificuldades mentais. E aí faz o quê? Vai para aquele negócio que a gente viu no primeiro capítulo, vai para a fuga. Anestesia, procrastina, se distrai com outra coisa. Eu estava contando para a Tatiana, né, que eu tenho um grupo lá de amigas que a gente estudou um livro muito bom da Clarice Píncola Estes, que é Mulheres que Correm com Lobos, né? É uma interpretação junguiana dos contos de fadas. É muito bom, muito bom. E tem o conto do urso da meia-lua. Então, quando eu estudava, o marido vem da guerra, a mulher prepara as comidas que ele gosta, uma beleza de uma recepção. Só que ele vem da guerra traumatizado. Ele chuta aquilo tudo, ele manifesta uma raiva danada. E ela vai consultar lá com alguém que diz a ela, dá lá uma missão para ela, né, que ela vai ter que superar muitos limites, né, dialogar com os medos, que o urso da meia-lua é uma figura assustadora, conseguir um pelo dele para botar no chá. Quando ela consegue isso, ela não tem mais problema com a raiva, né? Então, assim, eu estou recebendo aí um chamado de começar a subir essa montanha de novo. Porque, na época, nós posso até passar para vocês essa tarefa, para vocês fazerem um diagnóstico bacaninha, tira uma selfie com cara de raiva. Faz sua cara de muita raiva, muita raiva. Não é agora, não, que eu não quero ver. Faz uma cara de muita raiva e tira uma selfie. Olha, isso foi tão difícil para mim. Eu via a foto, eu ficava horrorizado, eu apagava, fazia a outra para tentar uma. E foi muito difícil, muito sofrido, complicado mesmo. Aí uma pessoa que não tem esse problema, sabe, mas que bobagem. Né? Então, aquilo que tem uma representação psicológica importante para a gente é onde estão as coisas que a gente tem que enfrentar, dialogar, resolver o conflito. E é justamente para essas coisas que a gente não quer olhar. E vai se distraindo, e vai passando, e vai levando, vai ficando fundo, né? Vai afundando no oceano do inconsciente, né? Mecanismo de defesa, do instinto de conservação. Aqui está repetido? Não sei.
toda a faculdade de discernir e rompe desastrosa, assinalando a sua passagem por desconforto, cansaço, amolentamento das forças, logo que cessa o seu furor, né? Então, se você for olhar nos momentos em que você deu vazão à raiva, ou aquela pessoa próxima que está sempre dando vazão à raiva, você vai ver que a partir depois daquele momento, ele vai ter um momento que parece depressão. Tudo perde a graça na vida, parece depressão mesmo. Fica sem motivação para as coisas do dia a dia, né? Então, a pessoa se adapta a esse funcionamento, tem um comportamento agressivo, quando não vivenciado, uma postura contínua de mau humor. Outro dia a gente estava pensando na Branca de Neve, nos 7 anões da Disney, né? Porque tem outras versões. Mas os 7 anões da Disney, cada um deles tem um tipo psicológico. Né? Então, assim, o zangado é o zangado. E a Branca de Neve é uma terapeuta e tanto, ela está nem aí para o zangado, vai, te dar um beijo nessa careca e não quero saber, né? Estou nem aí, né? Tem o ranzinho, o rabugento, e tem o zangado, né? Tem o... Então, todo esse livro vai ter coisas que vão nos pegar. Vão ter coisas que a gente vai achar, tá, legal, entendi. E vão ter coisas que a gente vai, não, vamos passar para frente, porque isso está muito complicado, né? Aí, assim, isso pode ter a ver com a educação, com a família de origem, com as experiências da infância, sempre tem. Todos nós temos uma criança ferida aí, precisando ser ouvida. Por quem? Não é por papai e mamãe, que já não são mais papai nem mamãe, não é por vovó, não é por você mesmo, né? E ser atendida, e ser consolada, e ser educada. Então, é um trabalho de autoconhecimento fundamental, olhar para essa criança, né? Então, pais rigorosos, excessivamente rigorosos, violentos, injustos, né? Assumem postura coercitiva em relação aos filhos. Isso é mais uma geração passada, mas vai que tem, né? Então, quanto mais para trás a gente for, a gente vai ver que criança cada vez tinha menos valor, né? Aí a gente saiu daquele lugar que criança não valia nada, não participava de conversa, não ficava na sala, não para um outro momento em que a criança é colocada num trono com uma coroa em cima e ela que manda em tudo, né? E todo mundo acha muito bonitinho. Aí quando for ver o monstrinho que saiu dali, vai dizer que tem Todd, É só mal educado mesmo. Tem Todd? Tem. Tem. A gente que estuda tudo à luz da reencarnação, a gente sabe, né, que embora, como diz a música aí do Eduardo Antunes, né, Hitler foi neném, foi, mas não devia ser um neném, muito neném, né? Só a mãe dele que sabia. Então, tem criancinha pequenininha, né, que mostra lá coisas que deixam a família preocupada, né? Agora, tem essa possibilidade aí, né, da pessoa ter sido treinada na violência, treinada na agressividade, treinada na falta de diálogo, de comunicação. Sim. Engole o choro. Pois é, não me lembro de terem mandado, mas eu acho que eu engoli. Então, assim, né, coitado do meu marido, a minha sorte é que ele não vê essas coisas. Mas é muito... Eu fico, né, olhando
para essas questões que dizem respeito ao funcionamento dele, como eu olho para outras questões que dizem respeito ao meu funcionamento. Mas o pai dele era aquele pai patrão, sabe? Italiano, né? Escolheu ele para ser médico, né? E ia com frequência à Itália. E, naquele momento, o meu marido queria tomar conta do negócio da família, não queria ser médico. Então, o pai foi à Itália, quando voltou, foi querer o papel da inscrição no vestibular. No que ele falou que não fez, pá! Tapa na boca, né? E aí, dali, ele foi ser médico, tudo bem, entendeu? Enfim, mas isso te deixa um aprendizado. Uma dor, um aprendizado doloroso, né? Então, também era aquele momento em que ninguém questionava, era assim que tinha que ser, né? Impõe-se sem possibilidade de diálogos esclarecedores. Então, para dialogar com a criança, exige toda uma habilidade, né? Então, vão se acumulando estados de amargura porque não se tem a oportunidade de se explicar. Olha só, você recebeu lá um aviso de que a criança não presta atenção na aula. Ou se pune a criança de maneira desproporcional, ou a criança é assim mesmo. Né? Só, peraí, vamos conversar? O que acontece? A aula é chata, você não gosta, por quê? Né? Qual é o problema e tal? Mas você precisa aprender, enfim, dialogar, né? Conversar. Quando não há o diálogo, fica aquela coisa dentro, né? Aí a criança que está construindo a sua personalidade, está construindo o seu ego, né? Ela não... Ah, tá, mamãe, você abriu meus olhos. Né? Não, ela resiste, né? Gera atrito, que nem sempre estão dispostos a conversar, esclarecer, educar. Hoje em dia faz o quê? Então, assim, né, o tempo que eu tenho de exercício da ginecologia, tive muitas oportunidades das mães, avós, irem com crianças à consulta, né? Aí levava um caderninho para desenhar, um bloquinho, né? Ou então conversava, olha, você veio porque eu não tenho com quem deixar, mas você vai ficar aí quietinho. Depois a gente vai ali no sanduíche e tal, não sei o quê, né? Aí a criança, claro, quer olhar, ó, mamãe falou e tal, não é? Agora não, agora é isso. Preguiça moral, porque é chato. Conversar com criança para educar é chato. Educar é chato. É desagradável. Até assim, né, para um parêntese, aquelas coisas da reencarnação, né, que você vai olhando no dia a dia, a mãe fez isso, deu lá um caderno de desenho para o menino ficar desenhando. O menino desenhou um avião, menino de 5, 6 anos. Aí a mãe olhou, né, já sabe da tendência dele, né? Disse, ai, meu filho, que lindo, é o 14 bis? Aí ele falou assim, claro que não, né, mãe? 14 bis não tem turbina. Aonde que aprendeu isso? Aonde que aprendeu isso? E ela falou, ele é fissurado em caminhão, avião, motores, aonde tem programa, outdoor, a tudo ele se liga, né? E desenhava. Enfim, mas hoje é muito mais fácil, né? A gente, quando tem alguém que leva uma criança num jantar, pá, né? Celular. Então, conversar com o filho, com qualquer pessoa que está na relação, numa postura de educando, é chato.
É enjoado, dá trabalho, mas é o melhor bem que você pode deixar, é educação. Né? Então, hoje a gente lê porque alguém nos ensinou a ler. Pensa que você nasceu sabendo, que não nasceu, não. Né? Hoje a gente tem lá maneiras de se comportar em sociedade, alguém nos educou. Né? Vocês acordavam cedinho para ir para a escola? Oba! Não, alguém te ensinou a respeitar o compromisso, a aceitar o que não é agradável para um bem maior. Então, educar é chato pra caramba, mas é necessário. Falta de diálogo exige silêncio, respeito, não permite a discussão, né? Aquela história. Não falei para você fazer isso? Falei. Então, pá. Né? A negligência, que é o genitor descuidado, que não se interessa pelos problemas. Né? No meu condomínio andou uma moda era bis, aquela motinho, né? Então, vários adolescentes tinham aquela motinho, 12 anos, 13 anos, né? E eles ficavam andando pelo condomínio com aquilo, empinava. Às vezes, um ia fazendo as maluquices na frente, o outro ia atrás filmando. Na época, com filmadora. E aí a gente ligava para a segurança, olha, está acontecendo isso. O pai está no churrasco, o pai disse que se ele der algum prejuízo, ele paga. Então, o que é isso? Eu quero ficar aqui de boa, entendeu? Não quero esquentar a cabeça, né? Colocar limite. E quando a gente gosta de não sentir limite, né? A gente gosta de poder se espalhar, fazer o que quer, mas uma hora dá uma percepção, ninguém se importa comigo. E aí começa a fazer coisas cada vez piores para ver se o limite aparece. E se não aparecer geral, né, aí está a doença da negligência. Né? A raiva e timidez. Então, a pessoa não consegue superar a timidez para se relacionar, vai ficando com raiva. Tem os casos extremos, né, desses meninos que se refugiam em grupos, em situações horrorosas, depois vão lá na escola, mata todo mundo. Né? Vem dificuldades, a princípio, resolvíveis, dialogáveis, negociáveis, mas que é difícil, é chato, é complicado. Tem que superar a rejeição do outro, a não adesão, tem que insistir, mudar a fala, tem que levar para terapia, muito chato. Então, a pessoa está lá com uma criança, um adolescente, trancado no quarto, 24 horas por dia lá, não tem amigos, não tem namorado, namorada, não tem interesse em conviver com a família, isso é para disparar todos os alarmes. E nos Estados Unidos, né, que a pessoa vai lá e compra arma. Então, não sei se vocês viram o tiros em Columbine, né? O menino foi para a escola, ele trouxe outro para ir com ele, e cheio de armas pesadas, rifles. Né? E vira e mexe acontece um caso desse. Então, assim, todo menino que fica trancado no quarto está planejando um massacre na escola. Não, mas vai lá, entra lá. Mas é a privacidade dele. Que privacidade? Que privacidade? Paga aluguel? Não. Né? O dinheiro da mesada é dinheiro dele? Não. Tem que saber o que faz com a mesada. Olha como é chato, como é cansativo. Né? Mas ela está passando por isso agora. Mas é fundamental. É fundamental para que esse espírito que a gente sabe, né, se tem 8, 9 anos de idade, está pegando as comidas de casa para dar para os pobres, está dizendo que não quer presente de Natal para você dar para as criancinhas, bom, é missionário.
Tirando esse, é espírito imperfeito. O que predomina nele? Orgulho e egoísmo. E como é que ele vai sair dessa existência menos orgulhoso e menos egoísta? Pela educação, pela frustração, que vai todos os dias dizer que ele não é o Rei Sol, que ele não é o dono do mundo, que o mundo não existe por conta dele. Para que, então, ele poder se dedicar a criar o lugar dele no mundo, né? Não tem equilíbrio para enfrentamento, para a competição, para as discussões, derrapando facilmente no comportamento infeliz da raiva. E o trânsito, né? Ela fala, o trânsito realmente é um negócio, é um circo. É um circo, né? A gente aprende lá na escola de trânsito, né, que o mais forte tem que proteger o mais fraco. Então, o motociclista pode fazer o que for. Ele pode cortar, ele pode subir, ele pode... Está errado, está errado. Mas você está dentro de um automóvel, você tem que protegê-lo. Você vai competir dentro de um automóvel com uma pessoa que está numa moto? Isso pode significar deixar ele passar. Mas eu estou na minha mão, eu vou deixar ele passar? Vai, porque para não deixar ele passar, você vai ter que jogar essas toneladas aí do seu carro em cima dele. Mas dá uma raiva, né? Então, a raiva vem, a gente dialoga com ela, elabora uma mudança. Então, eu posso não ser tão agressivo ou eu posso não ser tão passivo. Qual é a melhor maneira de lidar com esse acontecimento? Deixa eu pensar aqui fora da situação. Fora da situação, qual é a melhor maneira de eu lidar com isso? Vai me parecer difícil, porque mudanças parecem difíceis. Para aquele que xinga um monte, parar de xingar vai ser difícil. Para aquele que não xinga nem quando deve... porque também é um limite que você sinaliza para o outro, né? Não é? É uma ideia. Senão, eu não sei se pode, mas se puder, é uma ideia. Né? É uma ideia. Mas a gente tem que estar ligado. Tem que estar ligado. Lá vem um motociclista, né, abrindo brecha onde não tem. Por mim, não vai passar. Se fosse só por você, tudo bem, mas ele não vai passar por uma lataria de um peso que é o seu carro. Complicado. Se sente subestimado, sabe? Aquela pessoa que é ultrapassada, aquela pessoa que ouve uma crítica, né? Ela se sente subestimada. Ela traz para o pessoal. A pessoa que está te xingando, né, nós que somos mulheres, quando a gente começa a dirigir, quantas vezes não, vai para um tanque, vai para o fogão, Dona Maria, não sei o quê. Essa pessoa não te conhece, ela não sabe quem é você. Aquilo não é para você. Aquilo é a fala da raiva dela, porque você, de alguma forma, está atrapalhando o objetivo dela, que é andar pela Avenida das Américas sem ninguém na frente. Talvez 3 horas da manhã dê para ela fazer isso, né? Não é para você. Mas se eu tenho essa coisa de trazer para mim, vou ficar com raiva, porque essa pessoa está me subestimando, essa pessoa está me desqualificando, e aquilo vai, né, vai fermentando. E se alguém vem emparelhando, eu não vou deixar passar não, hein? Que espere, eu esperei, espera aí, né? Aí, se forem os ambos raivosos, né, vai ter lá aquela disputa que não vale nada. Se a pessoa tem muito esse impulso, entra num rally, numa corrida, porque pelo menos vai ganhar alguma coisa, né? Estrada. Sim. Sim.
Pois é. Na estrada acontecem milhares de coisas, né? O caminhão pesado, ele tem que andar pelo canto, né? De cá, da direita, né? Para deixar livre para os outros passarem. Não, ele bota aquele caminhão pesado para ultrapassar outro caminhão igualmente pesado na subida, né? Não consegue, mas não há para ninguém passar. Aí, quando ele finalmente sai da frente, são bênçãos e bênçãos que se derramam. Né? Não sei o quê. Eu já não sei que isso acontece. Aquela pessoa está fazendo isso errado. Tá. Quando você for um espírito evoluído, você vai encarnar num mundo onde ninguém faz nada errado. Mas enquanto seu lugar for aqui, não tem jeito, né? E pode realmente resultar em tragédia, né? Ou porque se perde o controle das máquinas, ou porque se sai do veículo enfurecido e se pega uma barra de ferro, se pega uma arma. Bastava um pouco de bom tom, de serenidade, né? Tudo seria resolvido, né? Futebol, política, religião, até na arte, né? O aficionado, né? De outra corrente pode ser vitorioso. E aí, como é que eu faço? Né? Então, a gente, né, passa aí por uma polarização política, né, que resultou em famílias separadas, o que é uma coisa absolutamente irracional. Absolutamente irracional. Como que uma mãe expulsa um filho de casa, como que um filho não vai mais ver os pais, por uma questão de... É um absurdo total, né? E dá raiva mesmo, dá uma raiva. Eu já vi a pessoa falar da sua mãe, do seu pai, do seu filho, possuído de raiva. Possuído. Toda a história daquelas criaturas não teve nada ali, né? Não existiu nada. Debates domésticos, né? Briga. Briga. Deixa eu ver quantos falta aqui. Acho que esse é... tá. Quero só deixar as perguntinhas. Então, vamos pegar o fenômeno do momento. Cada um pega o seu, né? O mais recente, e analisa. Estou me sentindo criticado, estou me sentindo diminuído, estou reagindo sem querer ouvir, sem querer entender, estou me defendendo antes de receber a acusação. Sabe, você está pensando, não, a pessoa não sabe o que o outro está pensando, né? E aí se parte para uma agressão desnecessária, de que sempre se arrepende depois. Vai se arrepender depois? Vai. As coisas que você faz, movido pela raiva, possuído pela raiva, vão ser, no mínimo, vergonhosos. No mínimo, você vai ficar com vergonha. E vai ter as coisas, né? Outras consequências que às vezes acontecem, né? Então, aí deixei aí umas perguntinhas, né, que estou me fazendo para conversar com o ego, para ver o que está na sombra. Eu tendo a me sentir diminuído? Reajo antes de ouvir o que o outro tem a dizer? Estou sempre na defensiva? Costumo me arrepender das minhas reações? Se pedir desculpa? Claro, mas sincero, né? Quando é que o pedido de desculpa é sincero? Quando você engata uma mudança, né?
Tem uma historinha daquele livrinho Atravessando a Rua, não, Atravessando a Rua não, E para o Resto da Vida. São historinhas assim, né, para criança, mas que eu gosto muito. Então, o menino fazia uma coisa errada, pedia desculpa, fazia uma coisa errada, pedia desculpa. Aí a mãe dava uma tábua para ele pregar um prego, né? Aí ele pedia desculpa, agora tira o prego. Fazia uma coisa errada, prega o prego. Pedia desculpa, tirava o prego. No final, ela mostrou a tábua para ele, olha só. Tem as marcas dos pregos aí. Essa tábua não está igual ao que era, né? Então, quando a pessoa só pede desculpa, mas não faz mudança, não está pedindo desculpa, né? Famosa embromation. Muito bem. Missão cumprida. É só o início, né? Tem mais. Dessa vez eu vou ficar com tratamento. É. Jesus, agradecemos por essa tarde de elucidações, de profundas reflexões, que possamos, através dessas perguntas, achar, Senhor, nós mesmos, encontrar soluções e seguirmos cada vez mais conscientes. Pedimos que nos oriente nessa grande viagem rumo a nós mesmos. Que Joana, que nos convidou, seja nossa guia e que possamos estar, Senhor, sempre junto a Ti. Muito obrigada. Graças a Deus. Boa tarde, gente.